O Cindy Lojas Região Centro realiza hoje às 14h, daqui a pouco, palestra com o tema Lei 14.436/14, ICMS, o que fazer? Com os advogados Ayrton Rila e José Arreg. A palestra tem como objetivo esclarecer questões referentes ao Imposto de Diferencial de Alíquota, o DIFA, de ICMS interestadual. E para antecipar um pouquinho o assunto da palestra, estamos aqui na bancada com o advogado José Antônio Escosteg Arreg, que é consultor tributário da Fé Comércio há 15 anos, e a diretora do Cindy Lojas, Elizabeth Flores, que está também aqui conosco para encaminharmos o assunto. Tudo bem, Zé Antônio? Tudo bem, boa tarde. Bem-vindo aqui a Santa Maria. Muito obrigado. Não é a primeira vez que eu venho, muito bom retornar aí, aceitando o convite do Cindy Lojas de Santa Maria, apresentado aqui pela senhora Elizabeth, e é com muita satisfação que nós recebemos o convite para estar aqui. Uma palestra técnica é sempre uma palestra complexa, específica. O que você vai abordar junto com os lojistas de Santa Maria? É um assunto de interesse de todos os lojistas aí, né, dos micro e pequenos empresários, sobre o imposto de fronteira, o diferencial de alíquota, que é um imposto que vem perturbando, vamos dizer assim, os lojistas aí há alguns anos, mais especificamente desde 2009, e recentemente, no início desse ano, né, em janeiro, entrou em vigor a nova lei, ela é aprovada ano passado pela Assembleia Legislativa, a Lei 14.436, e a partir de então se instaurou uma certa insegurança, começaram a surgir muitas dúvidas se acabou ou não o diferencial de alíquota, porque o governo continuou cobrando, apesar da lei que impede a cobrança. Fica o governo puxando por um lado, não querendo abrir mão da receita, os lojistas, com toda a razão, querendo que seja observada a lei e se desonerar dessa cobrança. E como o governo continua cobrando, acaba o lojista ficando no meio desse impasse, fica inseguro. Então, o objetivo da palestra é esclarecer dúvidas, colocar bem o cenário do que está acontecendo, por que está acontecendo e passar uma orientação mais segura, a fim de evitar aí que no futuro se tenha Hoje nós temos um problema com o diferencial de alíquota, se evitar que o lojista tenha um problema ainda maior. O que é esse tributo? Como que ele é? Qual é a sua incidência? Resumidamente é o seguinte, André, existe o ICMS, cada estado tem o seu ICMS, né? E existe uma alíquota interestadual, que é de 12%. Tá? Então, se o lojista gaúcho, lojista aqui de dentro do Rio Grande do Sul, se ele compra uma mercadoria para revender de um fornecedor de dentro do estado, ele tem a alíquota cheia dele normal, que é 17%, que é a alíquota interna do Rio Grande do Sul. Como a alíquota interestadual é 12%, se ele compra uma mercadoria de outro estado, se ele compra uma mercadoria para vender de um fornecedor do Mato Grosso, de São Paulo, de Minas Gerais, essa mercadoria chega a alíquota de 12%, como a alíquota interestadual é 17%, há uma diferença de 5% para pagar. Isso é o diferencial de alíquota. Eu usei esse exemplo de 5%, que é o exemplo geral, mais comum. Ele pode ser maior se a mercadoria for importada. Como a mercadoria importada chega a alíquota de ICMS de 4%, para fechar 17% tem 13%. Então, o lojista que compra uma mercadoria importada, que ele importa uma mercadoria para vender, o diferencial de alíquota dele é de 13%. De modo geral, para a mercadoria adquirida aqui de outro estado dentro do Brasil, ele é 5%. Então, para simplificar, eu usei esse exemplo de 5%, mas já fica o registro que não é sempre 5%, que depende de uma circunstância, de alguma peculiaridade da origem do produto. Então, esse lojista, quando compra, ele já paga o ICMS normal, dentro do Simples, né, o micro e pequeno empresário, ele tem ainda esse diferencial de alíquota para pagar. A impressão que se tem é de uma sobretaxação? Sem dúvida, isso representa uma tributação, eu julgo, muito injusta, muito severa com o micro e pequeno empresário, porque justamente a Constituição prevê que ele tem que ter uma tributação simplificada e beneficiada. No Rio Grande do Sul, hoje nós devemos ter aí quase 400 mil empresas, pequenas empresas, que geram, segundo as últimas estatísticas, aí, 1,5 milhão de empregos diretos. Né? Então, é muito emprego, é muita renda, muita riqueza que essas empresas produzem. Então, ela merecia e merece um tratamento diferenciado, justamente por essa capacidade que ela tem de gerar emprego e renda.
Só que acontece que ela acaba acontecendo o inverso. Hoje, o Rio Grande do Sul não ajuda, atrapalha essas empresas, que são tão importantes aí para o desenvolvimento da economia local, né? Elizabeth Flores, o Sindilojas Lojas parece estar empenhado numa questão que é muito necessária no debate nacional, que é o da justiça tributária. E a facilidade com que o advogado Antônio nos esclareceu e nos permitiu compreender facilmente, parece esse ser um dos casos aqui em questão, né? De buscar a justiça tributária. Sem dúvida. É muito difícil para o pequeno empresário, o médio empresário, pagar essa diferença de alíquota, porque o simples ele já é um imposto bem robusto para nós. E como o doutor José lembrou, nós geramos muitos empregos, né? Eu estou falando aqui como empresária, claro, né? Não só como diretora do Sindilojas, mas nós somos empresários, né? Médio empresário, pequenos empresários. Nós temos que falar no nosso nome também. Fala de cadeira, como se diz, fala pela representação da classe e fala pela experiência pessoal. Exatamente, é muito difícil de pagar esse imposto. Então, a gente sabe bem disso, sabe que esse é um imposto que não está sobrando esse dinheiro está faltando e você tem que fazer alguma coisa que depois o doutor vai esclarecer melhor como é que o Sindilojas está dizendo para os comerciantes agirem, né? Em relação a esse imposto. Então, o Sindilojas está trazendo o doutor José, o doutor Ayrton, para que expliquem melhor como é que a gente deve se comportar frente a esse imposto que é realmente incabível. Tem outros estados que não têm isso, né? Então, a gente está lutamos o ano passado, fomos várias vezes lutar para que essa lei fosse feita, e não resultou em praticamente nada. Uma das políticas mais consagradas, mais sólidas do país é sempre a política tributária, doutor José Antônio. Se diz sempre que lutar contra o Estado compreendido enquanto todo o sistema, não com o Estado enquanto unidades da Federação, mas lutar contra esse poder articulado do poder de tributação é sempre uma luta em glória. Sem dúvida, é uma luta em glória, é difícil, né? O Estado tem uma série de benefícios, inclusive no processo, né? Prazos diferenciados, etc. Então, realmente é inglório, mas o lojista, né? A sociedade tem que se empenhar, lutar pelos seus ideais, pelos seus interesses também, aqui no sentido, não no sentido pejorativo, né? Mas no sentido do que é melhor para si dentro do seu papel na sociedade, de tudo que aquilo pode representar. Complementando o que a senhora Beth estava falando, essa lei foi o produto de uma grande mobilização da classe empresarial, dos diversos Sindilojas, né, de toda a classe do comércio varejista aí esteve presente em Porto Alegre na votação. Aqui de Santa Maria, o Sindilojas votou 2 ônibus. CDL também. CDL também, todas as entidades de classe estiveram presentes, fizeram muito barulho, como se diz. Foram lá mostrar para os deputados a importância daquilo, o peso daquilo, de como é difícil aquele imposto ser pago, o que representa aquela dificuldade do lojista, e isso sensibilizou os deputados, isso trouxe resultado. O projeto foi aprovado por 37 votos a 0, não houve um voto contra. Aí, o que acontece depois? O projeto é aprovado, né, foi para a sanção do governador, o governador não sancionou, nem vetou, seguindo a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Nesse caso, ele voltou para a Assembleia e o presidente da Assembleia sancionou, entrou em vigor. Aí, puxa vida, depois de toda essa mobilização, 37 votos a favor, a cobrança continua. E aí eu me ponho no lugar do lojista, né? Fizemos tudo isso para quê? Conseguimos lá, se comemorou, teve faixa, teve bandeira, conseguimos acabar com o diferencial de alíquota, mas parece que não é bem assim, o Estado continua cobrando. Então, desde agora, assim, a principal orientação que nós vemos aqui passar é que hoje o Estado continua cobrando imposto. Então, o lojista não tem a opção de não pagar o imposto. Se ele não pagar o imposto, ele vai ser cobrado imediatamente. Mas veja só, se há a produção da lei, que é um dos 3 poderes, né, o legislativo,
impetrado contra o executivo, que é o que cobra, que apresenta a voracidade, né, tributária. Não tem o terceiro poder, que é o mediador, o poder judiciário? Tem, e é justamente aí que nós entramos, né? Nós buscando o judiciário, né? O governo acha que continua sendo devido. A posição do governo, resumidamente, é que a lei não terminou com o diferencial de alíquota, e sim mexeu apenas no momento do pagamento. Logo que surgiu o diferencial de alíquota, lá atrás, em 2009, o governo cobrava assim que a mercadoria entrava no território gaúcho. Então, o lojista já arcava com aquele custo antes de receber a mercadoria. Posteriormente, o Estado do Rio Grande do Sul, o governo fez um decreto para alterar o momento do pagamento. O momento do pagamento passou a ser o dia 20 do segundo mês subsequente à compra. Então, qual era a ideia? A ideia era permitir que o lojista recebesse a mercadoria na sua loja, botasse na venda, vendesse, e quando chegasse o dia do vencimento, sempre no dia 20 do segundo mês subsequente à compra, ele já tivesse vendido aquela mercadoria, então já tivesse recebido o dinheiro e assim pudesse pagar o imposto. E assim é até hoje. O diferencial de alíquota ele sempre vence no dia 20 do segundo mês subsequente à compra. Nós estamos aqui no mês de julho, então se o lojista comprou mercadoria hoje, em julho, 10 de julho, ele vai pagar o ICMS dessa mercadoria no dia 20 de setembro. Competência julho, vencimento setembro, sempre no dia 20 do segundo mês subsequente. Pois bem, o que o governo sustenta agora? O governo sustenta que essa nova lei não alterou, não extinguiu o diferencial de alíquota, e sim impediu o governo, de cobrar na entrada da mercadoria no estado do Rio Grande do Sul. Então o governo diz o seguinte: o que essa lei fez eu já fazia. Essa lei está dizendo que eu não posso cobrar antecipadamente no momento da entrada. Tudo bem, mas eu já não faço isso. Então essa é a tese do governo. Nós defendemos o quê? Nós defendemos que a lei extinguiu sim o diferencial de alíquota, acabou com o imposto de fronteira. Foi essa a mobilização da classe, do comércio varejista, foi para isso que se mobilizou todos os deputados, que se fez barulho, que se foram em carreatas, ônibus de todo o interior para Porto Alegre, quando da votação do projeto. Foi isso que os deputados aprovaram, foi isso que os deputados quiseram fazer. Essa foi a vontade do Poder Legislativo, acabar com o imposto de fronteira. Ninguém faria uma mobilização para pagar depois, né? Nós vemos aí foi capa de todos os jornais do Estado. Nós acompanhamos aqui também. Exato, as faixas, muitas delas diziam RS sem diferença. Nenhuma dizia RS com diferença depois. Nenhuma dizia quero pagar depois, dizia não quero pagar. Veja como é interessante o conceito do segundo mês subsequente a colocar na prateleira. O governo está dizendo, né, que e a gente não se dá conta disso, que quem tem que pagar o imposto é mais uma vez o cidadão. Né? Embute, empresário, embute aí no preço do produto. Só que se vai embutir tudo que ele está cobrando aí, você fica sem competitividade, Beth. Em relação a isso, André, nós não aumentamos esses 5% na mercadoria. Pois é, que eu estou me referindo. Porque você tem uma concorrência, embora o consumidor possa achar que tudo sai dali. A gente não aumenta esses 5%. Não tem como, não tem margem. Não tem. No fim do mês falta esse dinheiro, claro, entendeu? É fácil de perceber. E aquilo que aquilo que o doutor José estava falando, tu acaba não gerando tantos empregos, tu acaba não tendo muita liquidez no teu negócio, não ampliando, porque tu está sufocada de impostos, entendeu? Então o governo parece que não vê esse outro lado, né, que é muito difícil para a gente. Acaba sendo insensível, olhando somente para a sua sanha. E outra coisa que eu queria colocar também, você paga no segundo mês subsequente, mas e a mercadoria que você não vende? E a mercadoria que você faz liquidação abaixo do custo? E a inadimplência. E a inadimplência. Ele vai tributar lá no valor. E mercadoria com defeito, que acontece, que você recebe, você até tira da venda, nem bota na venda. Quer dizer, tem muita perda aí que... E outra coisa, a maioria das vendas é parcelada, né? O cara faz ali 1, 2, 3 vezes no cartão. Muito bem colocado. Mas o lojista tem que pagar ali, né? Bem colocado, muito bem. Olha, essas questões realmente, como eu disse, aqui rapidamente nós conseguimos abrir um leque de problemas que precisam ser discutidos, que vão estar sendo discutidos daqui a pouco,
14 horas, né? Exato. Sim, e eu queria até convidar, ainda temos algumas vagas, os contadores, isso já foi bem divulgado, mas nós queríamos também convidar nesse momento os lojistas, nossos colegas que venham participar dessa discussão, ouvir a palestra, fazer perguntas e os contadores da cidade também. Muito bem. Muito obrigado à empresária Elizabeth Flores, do Cindy Lojas Região Centro. Obrigado, Dr. Luiz Antônio, Prazer. Escosteg e a REG.